Nós e os outros. O poder dos laços sociais. Escrito por Maria Luísa Lima. Numa sociedade que valoriza a individualidade e a competição, nem sempre admitimos como precisamos uns dos outros. E, no entanto, muito do que somos, do que pensamos e do que fazemos está ligado às relações sociais que mantemos, aos grupos a que pertencemos. Qual é a verdadeira importância dos laços sociais na nossa vida? Até que ponto o que somos depende de quem nos rodeia? Como pode um grupo transformar o nosso comportamento? Que consequências tem o isolamento social na nossa vida? Escrito na ótica da psicologia social, este livro, ao procurar responder a estas questões, põe a ideia de individualidade em perspectiva e mostra quanto devemos à interação com os outros. Este audiobook foi produzido a partir do livro publicado em maio de 2018. Na seleção de temas a tratar, a coleção Ensaios da Fundação obedece aos princípios estatutários da Fundação Francisco Manuel dos Santos: conhecer Portugal, pensar o país e contribuir para a identificação e resolução dos problemas nacionais, assim como promover o debate público. O principal desígnio desta coleção resume-se em 2 palavras: pensar livremente. A Fundação nasceu em 2009, fundada por Alexandre Soares dos Santos e família, para estudar os grandes problemas nacionais e levá-los ao conhecimento da sociedade. A criação da Fundação Francisco Manuel dos Santos visa dar resposta a uma lacuna óbvia na sociedade portuguesa. Apesar da frequência com que no espaço público se discutem as mais variadas matérias, o debate em Portugal parece estar sempre mais apoiado em opiniões subjetivas e percepções individuais do que em dados sólidos e investigações cuidadosas. Assim, a Fundação publica livros e elabora estudos sobre temas relevantes para a sociedade, como a educação, a economia, a justiça ou políticas públicas. Organiza encontros e debates, onde reúne e dá voz a especialistas nacionais e internacionais. Cria, compila e difunde dados sobre Portugal e a Europa através de várias plataformas. O objetivo último é contribuir para uma sociedade mais informada, reforçando os direitos cívicos dos cidadãos, a qualidade das instituições e o acerto das políticas públicas. Conheça todos os projetos da Fundação em ffms.pt. Para a minha família e os meus amigos cujos laços me fizeram. Nós e os outros. O poder dos laços sociais. Vivemos num mundo que valoriza a individualidade, a força de vontade, a autodeterminação e a independência. O sermos capazes de ter sucesso por nós próprios. Todos queremos encontrar o nosso estilo pessoal, a nossa maneira de fazer as coisas, a nossa maneira de estar no mundo. Gostamos de saber que temos uma personalidade própria, que temos uma maneira particular de vestir e de pensar, e evitamos que achem que somos iguais a qualquer outro. Ter personalidade, saber o que se quer, pensar pela própria cabeça são atributos muito bem vistos na nossa sociedade e, por isso, muitas campanhas publicitárias utilizam esta ideia de que somos únicos como forma de promover produtos e serviços. É claro que somos diferentes de todos os outros, temos um ADN único, tivemos uma experiência de vida diferente da de qualquer outra pessoa. Somos o resultado de todas estas influências e isso faz de nós seres únicos. Mas seremos mesmo indivíduos independentes e assim tão diferentes dos que nos rodeiam? Teremos mesmo uma personalidade que nos distingue e torna os nossos comportamentos coerentes ao longo do tempo? Este livro, escrito na perspectiva da psicologia social, propõe-se contrariar esta ideia de independência e individualidade e procura mostrar que somos muito mais o produto da interação com os outros do que o que queremos aceitar. As nossas opiniões, as nossas escolhas e mesmo a ideia que fazemos de nós próprios são determinadas, em grande parte, pelas relações que mantemos com as outras pessoas. Sem o ambiente social em que nos movemos, ou noutro ambiente social, seríamos pessoas diferentes. Em diferentes contextos sociais, mostramos facetas diferentes. E isso deveria pôr em causa as ideias que gostamos de manter de nós mesmos, como seres autónomos, consistentes e autodeterminados. O livro está dividido em 3 partes. Na primeira, vamos analisar como é construída a ideia que fazemos de nós próprios e mostrar que, mesmo nos momentos mais íntimos, somos o resultado da interação com as outras pessoas. Na segunda parte, vamos ver como é que as ligações que mantemos influenciam a nossa forma de ver o mundo e os nossos comportamentos. E, finalmente, na terceira parte, vamos abordar como é que a relação com os outros influencia a nossa saúde física e mental.
1. Os laços com os outros na construção de quem somos. Desde muito cedo temos consciência de nós próprios através do nosso corpo, das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Todos os dias falamos de nós, do que gostamos, do que nos aconteceu, do que queremos fazer, de como éramos em crianças. Escolhemos alimentos, roupas, viagens, afastamo-nos ou aproximamo-nos de pessoas em função de quem somos. Deveríamos, por isso, ser os maiores especialistas sobre nós próprios e ter uma ideia muito clara do nosso eu. No entanto, se há tema complexo e sobre o qual temos muitas dúvidas, é exatamente este: quem somos? Fascinam-nos as conversas sobre o que os outros acham de nós e das nossas capacidades, ou de como interpretam as nossas ações. Muitos jornais ou revistas têm uma secção de horóscopos ou de quizzes, onde nos explicam como somos. E muitos percursos filosóficos ou religiosos convidam à reflexão sobre quem somos. Até o oráculo no filme Matrix usou a máxima da antiguidade clássica: conhece-te a ti mesmo. É verdade que construímos ideias sobre nós próprios, mas até que ponto essas ideias correspondem à realidade? Até que ponto essas ideias são mesmo fruto da nossa vivência ou resultam do que os outros esperam de nós? Este tema tem fascinado a psicologia, porque há muita comprovação empírica de que frequentemente nos enganamos a nós próprios sobre as nossas capacidades e atributos. As abordagens psicanalíticas, duvidando da acuidade da informação a que temos acesso consciente, sempre salientaram que ignoramos as verdadeiras motivações do nosso comportamento. E a investigação em psicologia tem mostrado que a introspeção, apesar de ser uma fonte privilegiada de informação sobre nós próprios, nem sempre nos fornece uma descrição objetiva das nossas ações. Assim, se nos perguntam por que escolhemos determinado produto num supermercado, somos capazes de elaborar muitas justificações, mas ignoramos sistematicamente os fatores situacionais que estão subjacentes à maioria das escolhas. Por exemplo, a prateleira em que se situa o produto que escolhemos estará à altura dos nossos olhos. Ou se nos pedem para fazermos uma previsão quanto à concretização de um projeto pessoal durante o próximo mês, por exemplo, fazer uma reparação na casa, arrumar a secretária ou dar sangue, tendemos a desvalorizar os obstáculos e as solicitações e, por isso, o comportamento observado corresponde apenas em parte às nossas boas intenções iniciais. Ou quando nos dão feedback sobre o nosso desempenho, tendemos a recordar preferencialmente a informação positiva e a esquecer a informação negativa. Mas somos bastante mais precisos quando a informação é sobre outra pessoa que não conhecemos. Por isso, temos uma visão das nossas capacidades que está ligada à realidade, mas apenas em parte. Um resumo de vários milhares de estudos realizados sobre a correspondência entre autoavaliação e desempenho objetivo mostra uma correspondência da ordem dos 30%, o que, mantendo a relação com a realidade, nos dá um largo espaço de manobra para a construção de uma imagem idealizada de nós mesmos. Assim, apesar de estarmos permanentemente confrontados com o que sentimos e pensamos, conseguimos construir autorrepresentações que são, em grande parte, ilusórias. Manter ilusões acerca de quem somos e das nossas capacidades pode parecer estranho, mas será necessariamente mau? Shelley Taylor, uma conhecida psicóloga americana da área da saúde, defende a importância das ilusões para a saúde mental. No início da sua vida profissional, fez um estágio num hospital oncológico. Sabia que ia entrevistar mulheres que estavam a viver momentos muito difíceis da sua vida e, por isso, preparou-se para encontrar pessoas tristes e deprimidas. No entanto, não foi o que aconteceu. Estas mulheres reconheciam a gravidade da sua situação e sabiam claramente que existia a possibilidade de um desfecho dramático. No entanto, a maioria não estava deprimida e encontrava formas positivas de pensar sobre a sua doença. Havia pessoas que comparavam a sua situação com a de outras pessoas que estavam em situação pior. Por exemplo, eu já tenho os meus filhos criados, agora aquela senhora ali tem 2 meninos com menos de 5 anos. Ou, a mim só me atingiu os ovários, enquanto que aquela senhora tem metástases por muitos lados. Havia pessoas que acreditavam que podiam controlar a evolução da doença com mudanças no seu estilo de vida. Esta doença fez-me perceber que tenho tido uma alimentação muito errada. Sinto-me muito melhor desde que cortei com a carne. Neste momento, praticamente só como vegetais.
E havia outras que valorizavam algumas características suas que podiam ser armas contra a doença. Eu sempre fiz exercício físico e sou uma pessoa muito disciplinada. Tenho a certeza de que o meu corpo, a não ser esta doença, está em muito boa forma, e isso é muito importante para aguentar a quimioterapia e lutar contra o cancro. Qualquer destas estratégias, a comparação com outros em situações piores, a ideia de que se pode controlar a doença ou a saliência dos recursos pessoais, são formas positivas de dar sentido à experiência da doença. Contudo, estas ideias são, em grande parte, ilusórias. Isto é, a doente escolhe comparar-se com pessoas em pior situação, mas isso é uma opção, porque há certamente pessoas em situação melhor. A mudança para uma alimentação mais saudável é certamente positiva, mas é difícil associá-la a resultados efetivos, porque os efeitos na saúde desta alteração dificilmente se notarão a curto prazo. Trata-se, por isso, de estratégias que, em grande parte, são ilusórias. Mas os estudos que Shelley Taylor iniciou nessa altura mostraram uma coisa muito importante. É que estas ilusões representam uma forma de adaptação à ameaça e que as pessoas que recorrem a elas sentem-se mais felizes e vivem a doença com mais qualidade de vida. Em estudos que realizámos em Portugal com pessoas que viviam outras situações de ameaça, como a exposição a desastres naturais, por exemplo, cheias e tremores de terra ou tecnológicos, encontramos o mesmo padrão de resultados. As pessoas que vivem em locais mais expostos à possibilidade de verem a sua casa danificada por um sismo ou pela erosão da costa, têm consciência que vivem em risco, mas não são mais infelizes do que as que vivem em locais mais seguros. A diferença está nas ideias ilusórias que desenvolvem as pessoas que vivem em risco e que lhes permitem adaptar-se à sua situação e minimizar a ameaça. Acham que a sua casa está construída de forma mais segura do que outras, que as autoridades têm a situação bem controlada ou que já lidaram com desastres naturais no passado e, por isso, estão preparadas. As ilusões positivas que criamos sobre nós próprios e sobre o mundo que nos rodeia servem, como vimos, para responder a ameaças, mas são também um sinal de saúde mental. As pessoas que são mais realistas e que constroem uma imagem mais realista do mundo que as rodeia têm níveis mais elevados de depressão do que as que vivem neste paradoxo de, ao mesmo tempo, reconhecerem a realidade e a reinventarem de forma positiva. Uma vez em que estava a apresentar investigação sobre ilusões positivas, uma senhora veio falar comigo. Era angolana, vivia em Luanda e tinha vindo participar naquele encontro durante a Guerra Civil. Disse-me, obrigada por me ter feito sentir normal. Quando falo com os amigos de cá sobre a forma como vivo a guerra, as pessoas acham que eu sou maluca, por ser otimista e tentar manter a minha vida e a dos meus filhos o mais possível igual à que tínhamos antes da guerra. Acham que não estou a ver bem os perigos, mas se eu estivesse sempre a pensar nisso e não tivéssemos essas ilusões positivas, sentíamos-nos tão vulneráveis que não conseguíamos sair de casa. Perceber que baseamos muito do que pensamos sobre nós em ilusões positivas será talvez uma novidade para muitos. Ao fim e ao cabo, grande parte do que sabemos sobre nós vem não só da introspeção, que pode ser falível, mas também das nossas experiências e das memórias que guardamos delas. Somos as experiências que vivemos e é o que levamos delas que nos faz pessoas únicas. De facto, a memória é o que permite a continuidade de uma imagem sobre nós próprios, o que faz com que todos os dias nos reconheçamos ao espelho como a mesma pessoa da véspera, embora às vezes as diferenças sejam grandes. A nossa identidade pessoal alimenta-se das recordações de diversos episódios da nossa vida, como o primeiro dia de escola, o nascimento dos nossos filhos, a morte da avó, a vitória da Seleção Nacional de Futebol no Campeonato da Europa, o primeiro beijo ou a primeira bebedeira. Em cada uma destas situações encontram-se personagens muito diferentes, tanto do ponto de vista físico como psicológico. Mas, identificando-nos com elas como uma única pessoa em todos estes episódios, construímos um sentimento de continuidade que corresponde a um eu que só nós conhecemos. Estes episódios que recordamos são guardados na memória em associação com um espaço, por exemplo, uma determinada praia, e com um tempo, por exemplo, o da nossa infância, que partilhamos com outros e que torna possível o confronto de memórias. Muita da nossa vida social ocupa-se a lembrar episódios que partilhamos com amigos ou familiares, viagens, jantares, concertos. Esta partilha de memórias é, muitas vezes, colaborativa, porque cada um dos presentes se lembra de um detalhe, contribui para a construção de uma narrativa que se torna comum aos membros do grupo, modificando ligeiramente a memória individual inicial.
Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.